graça e a paz, amados irmãos. Nós vamos iniciar agora a apresentação de nosso trabalho, da disciplina Geografia e Arqueologia Bíblica, do reverendo Jefté. Nosso seminário ele tem como temática aqui as viagens missionárias de Paulo. Nós vamos fazer uma abordagem bíblica e histórico-geográfica das mesmas, né? Nosso trabalho está dividido nas 3 viagens missionárias. Nosso grupo aqui ele é composto pelo Abraão Moraes, que vai ser responsável aí para falar da parte introdutória. O Lucas Danilo, que vai estar falando aí também da primeira viagem missionária. E nós temos aí o Wesley David, que vai estar falando aí da segunda viagem missionária. E o presbítero Josemar, que vai estar responsável aí para falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E a nossa conclusão vai ficar sobre minha responsabilidade, onde a gente vai estar abordando aí o resultado de toda a nossa pesquisa. Eu quero agora apresentar aqui para vocês a parte introdutória, que vai estar falando aí a introdução, as 3 viagens e a conclusão. Esse vai ser o roteiro da nossa apresentação, que vai iniciar agora. Então, dando início à nossa introdução do nosso trabalho sobre as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, à luz de dados extra-bíblicos, traz informações importantes para o entendimento e a interpretação do texto de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, ela cumpriu o imperativo de Atos capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E diante dessa promessa, então, Paulo e Barnabé foram enviados para a obra que o Senhor os chamara. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano. Isso é muito importante: Galácia, Macedônia, Acália e Ásia. E uma coisa interessante que nós podemos observar nas viagens missionárias do apóstolo Paulo é que ele se concentrava nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais. Isso fazia parte de sua estratégia missionária. E um outro dado super importante é que em todas essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, sempre surgia ali uma nova comunidade de cristãos, tanto de judeus como de gentios. E assim, o evangelho era propagado por meio dessas viagens missionárias e nessas plantações de novas igrejas. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero começar essa apresentação da viagem apresentando para vocês o contexto em que essa viagem foi motivada, né, para que eles pudessem assim começar a evangelização. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para a cidade de Antioquia. E ali ele desenvolveu um ministério muito promissor. De maneira que foi em Antioquia que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Ali em Antioquia ele conseguiu formar líderes, mestres e doutores que serviam àquela igreja. De tal maneira que após uma reunião onde eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo ordenou que Paulo e Barnabé fossem separados para uma obra, e essa obra era a obra de pregar o evangelho. Quero dar também um resumo dessa viagem. Eles partem para proclamar o evangelho e eles começam essa missão na ilha de Chipre. De lá eles vão em direção à Ásia Menor e alcançam a cidade de Derbe, que ficava na fronteira com a Capadócia. E retornam de lá para a cidade de Atalaia, e assim também de lá de Atalaia, ainda na Ásia Menor, eles retornam para a Antioquia da Síria, de onde eles foram enviados para essa primeira viagem missionária. É interessante notar, meus queridos irmãos, ou destacar, que Paulo percorreu nessa viagem um total de 1.179 quilômetros, na verdade 1.697 quilômetros. E desses 500 quilômetros foram percorridos
por vias terrestres e 1.197 foram percorridos por vias marítimas. Então, é interessante nós percebermos o quanto que o apóstolo viajou, tanto pelo mar como em rotas terrestres. Eu dividi a viagem em duas partes. A primeira parte é onde ele começa a evangelização na ilha de Chipre. A ilha de Chipre era uma província romana, ela era extremamente importante para aquela região, porque ela era um porto, né? E ela servia como base para as pessoas e para quem desejava circular por aquela região da Ásia Menor em direção à Grécia e outros países. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos destacar que a ilha de Chipre ela era uma ilha muito montanhosa, cheia de rochas. E quando o apóstolo Paulo desembarca em Salamina, a cidade portuária daquela ilha, ele então vai em direção à sinagoga dos judeus. E ali ele começa a pregar o evangelho, estabelecendo um costume que Lucas vai destacar em todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele sempre começava pregando o evangelho na sinagoga dos judeus. Talvez cumprindo aquilo que ele mesmo diz em Romanos, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus primeiro para os judeus e depois para os gentios. Pois bem, Paulo sai de Salamina e ele percorre uma distância de 160 quilômetros pela costa sul da ilha de Chipre. E ele chega então na principal cidade dessa ilha, a cidade de Pafos. Ali na cidade residia o procônsul romano responsável por toda a ilha. A cidade de Pafos era o centro comercial, religioso e econômico daquela ilha. De maneira que todas as ordens administrativas que saíam de Pafos deveriam ser obedecidas por todas as cidades importantes e não importantes daquela ilha. Então, depois de um evento onde Paulo consegue pregar o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, nós vamos ter Lucas destacando que ele se torna a primeira autoridade romana a ser declarado, né, a se declarar como cristão. Algo que é extremamente importante, né, para o evangelho. Aí no slide vocês vão poder notar o percurso que Paulo toma no mapa. Ele sai de Antioquia, uma região montanhosa, desce para Seleucia, porque ela funcionava como porto de Antioquia, e dali eles partem para a ilha de Chipre. Saindo da ilha de Chipre, de Pafos, como já falei, a cidade muito importante, essa cidade possuía um templo dedicado a Deus Afrodite, e por isso havia ali também adoração aos deuses do panteão romano, como também alguns deuses gregos. Então, dali eles partem para a Ásia Menor. Essa imagem que aparece aí no slide é das ruínas, hoje em dia, na ilha de Chipre, da cidade de Pafos. Muito provavelmente de algum templo ou de algum local específico importante para aquela cidade. Eles vão desembarcar em Perges, de Perges eles sobem até Antioquia da Pisídia. É interessante notar, meus queridos irmãos, que aqui Paulo, na verdade Lucas vai destacar que Paulo faz um dos maiores discursos presentes no livro de Atos, e ele aborda temas diversos. Ele prega o evangelho na sinagoga dos judeus também, ele é chamado pelos irmãos que ali se congregavam naquela sinagoga para falar sobre para expor, na verdade, as escrituras do Antigo Testamento, e ele usa essa oportunidade para apontar a Cristo, desde o Antigo Testamento, passando por todos os profetas e todas as profecias a respeito de Cristo Jesus, e então ele introduz o anúncio das boas novas que lhes foram dadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa cidade, ela era muito importante para aquela região. Era uma cidade montanhosa, ela ficava na Panfilha, na região da Panfilha, uma região extremamente fértil, de maneira que havia ali uma facilidade para que produtos agrícolas pudessem ser cultivados.
De Antioquia da Pisídia, Paulo vai partir para Icônio. E isso é importante porque Icônio, ela ficava situada na Via Sebaste, que era uma via que ligava no ocidente essa cidade à cidade de Éfeso e à cidade de Roma, capital do Império de então. Então, a cidade de Icônio era uma cidade extremamente importante, tanto economicamente como religiosamente falando. Paulo decide pregar o evangelho ali, Barnabé, muito possivelmente porque pregando ali o evangelho eles teriam a possibilidade de alcançar um número maior de pessoas. Pessoas que residiam naquela cidade e pessoas que tinham seus comércios ou que faziam negócios ali na cidade de Icônio. Aqui ele vai encontrar oposição de alguns judeus que não aceitavam a mensagem do evangelho. De maneira que ele então vai sair daquela cidade, percorrendo uma distância de 32 quilômetros a sudoeste para a cidade de Listra. Aqui tem uma imagem de Antioquia da Pisídia mostrando os seus montes e também algumas ruínas daquela cidade. Em Listra acontece algo extremamente importante que é destacado também por Lucas. Lucas vai nos dizer que porque Paulo e Barnabé curaram um homem, eles foram confundidos ali com dois deuses do panteão romano. Eles são confundidos com Zeus e Hermes. Isso falando do panteão grego, mas no panteão romano eles são confundidos com Júpiter e Mercúrio. Hermes e Zeus eram aqueles que correspondiam na cultura grega, né? Então, existem algumas descobertas arqueológicas que comprovam que, de fato, havia ali uma adoração a esses deuses, porque foram encontradas estátuas desses deuses na cidade de Listra. E aí está uma imagem que vai mais ou menos mostrar a estátua que era adorada e representava o deus Zeus, né? Ou o Júpiter para os romanos. Então, dessa cidade, nessa cidade, na verdade, Paulo vai sofrer talvez a primeira tragédia da sua viagem. É aqui em Listra que ele é apedrejado, porque os judeus que vinham de Antioquia da Pisídia e de Icônio, seguindo Paulo e sendo contra a sua mensagem, eles vão insuflar a multidão para que pudessem perceber que Paulo e Barnabé, na verdade, estavam não pregando os deuses romanos, mas apontando para um outro Deus e condenando a idolatria ou a adoração a esses deuses. De maneira que a multidão toma Paulo, leva ele para fora da cidade e começa a apedrejá-lo. Porém, os seus discípulos se reúnem em volta dele e ele consegue voltar para a cidade. E no dia seguinte, ele consegue fugir para o sudoeste por 40 quilômetros para a cidade de Derbe, no fim da Galácia, dessa província romana chamada de Galácia. Ali, em Derbe, ele prega o evangelho, ele tem êxito, as pessoas ouvem a sua pregação, mas dali, no fim da província romana da Ásia Menor, fronteira com a Capadócia, Paulo então retorna para Atalaia, a principal cidade porto da Ásia Menor, e de Atalaia ele retorna para Antioquia da Síria. Sim, é importante destacar algo que eu esqueci. Antes de retornar para Atalaia, ele volta pela cidade, ele sai de Derbe, volta para Listra, de Listra ele vai para Icônio, e de Icônio ele vai para Antioquia da Pisídia. Ali ele visita os irmãos que se converteram, eles estabelecem presbíteros e diáconos, e eles plantam igrejas naquelas cidades. E esse é o resultado os frutos da primeira viagem missionária de Paulo. E são esses frutos
e tudo que aconteceu na viagem que Paulo relata aos irmãos em Antioquia da Síria, quando ele retorna da sua primeira viagem missionária. E aqui então, o nosso slide vai mostrar esse retorno de Paulo por essas cidades, até chegar em Antioquia da Síria. E essa, então, é a apresentação da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Queridos, nós chegamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem, ela começa com o apóstolo Paulo e Barnabé se encontrando inicialmente em Antioquia, quando Paulo ele sente o desejo de revisitar aqueles irmãos que eles já tinham conhecido na primeira viagem. Entretanto, Paulo e Barnabé eles acabam por se desentenderem a respeito de levarem ou não João Marcos, este que era primo de Barnabé, que tinha ido na primeira viagem, porém ele tinha desistido e tinha voltado, eles já estando na Ásia Menor, como está lá em Atos capítulo 13, verso 13. O texto diz que a desavença ela é tão grande que resulta em uma divisão, gerando duas equipes, Barnabé indo para Chipre com João Marcos e Paulo partindo com o seu companheiro Silas, né, nessa viagem. Um pequeno resumo acerca dessa viagem é que a Bíblia ela vai mencionar que pelo menos 12 lugares eles são visitados por Paulo nessa viagem, expandindo assim a propagação do Evangelho por uma área bem maior do que na primeira. A distância percorrida ela foi bem maior, o que acabou durando também muito mais tempo, com Paulo passando pela região inicialmente evangelizada da Síria e depois da Cilícia, depois passando por Derbe, Listra e Icônio, cidades centrais na região da Licaônia, inclusive onde eles levam consigo a Timóteo. Eles partem do porto de Troade e chegam à região da Macedônia, em seguida a região da Acaia e finalmente indo para Éfeso na volta e depois na Judéia. Nós chegamos, depois deste pequeno resumo, à viagem em si. Inicialmente, saindo da cidade de Antioquia, ao chegar na região da Frígia, a Bíblia nos informa que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar ali. Em Atos, capítulo 16, verso 8, ele nos diz que, tendo contornado a Mísia, eles desceram até Troade. Acerca da cidade de Troade, que também é uma cidade aqui muito importante, é justamente nessa cidade que Paulo ele tem a visão, a qual um macedônio suplicava a sua ajuda e pede para que ele vá para a Macedônia. O nome da cidade é parecido com a cidade de Troia, a cidade esta que está a apenas 16 quilômetros dessa famosa cidade grega antiga, que hoje ela é chamada de Izarlik, na moderna. Troade era uma cidade onde era portuária e a sua principal rota comercial para a Macedônia. Ao sair da cidade de Troade, tomando rumo para Neápolis, na Macedônia, esta foi a primeira cidade europeia que eles visitaram, por ser uma cidade costeira. O texto de Atos 17 nos conta que depois de serem açoitados e presos, eles passaram por Anfípolis e Apolônia e depois chegaram à cidade de Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga de judeus. Na região da Macedônia, eles fundaram justamente as igrejas de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja em Bereia. Acerca da cidade de Filipos, ela é localizada a 16 quilômetros ao norte do mar Mediterrâneo e Neápolis. Filipos ele foi fundado justamente por Filipe II, da Macedônia,
aquele que é pai de Alexandre o Grande. E também é importante que nós saibamos que Augusto, ele fez de Filipos uma colônia romana. Paulo narra a sua chegada na cidade de Filipos, informando que passou alguns dias ali. A seguir, acerca da cidade de Tessalônica, ao sair de Filipos, eles, como eu já disse, eles passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia, chegando à cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela ainda era a maior cidade na região. Em 148 a.C., quando se tornou ali a província, ela também se tornou a capital de toda aquela área. Os seus 5 ou 6 governadores, que eram chamados de polítarcos, nós podemos ver isso em Atos 17, verso 6, eles formavam o conselho daquela cidade. Acerca do mercado da cidade de Tessalônica, é provável que o mercado ali naquela cidade estivesse no centro da cidade, ao norte da via Egnátia. E a ágora, que era típica daquela cidade grega, era como se fosse um fórum romano, uma grande praça rodeada de belos edifícios adornados por colunas, estátuas e templos. Hoje, essa cidade ela é conhecida como Salônica, uma das principais cidades daquela região. Acerca da cidade de Bereia, o verso 11 desse mesmo capítulo, ele nos informa que estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver o que é que elas falavam. Dado talvez por uma erudição maior, por estarem mais próximos ali da cidade da Grécia, que era o polo da filosofia da época. A cidade de Bereia, ela tinha aproximadamente uma população de 30 mil habitantes, então era relativamente uma cidade pequena. Inclusive, hoje em dia, ela se chama de Verria, e é uma estação de esqui. Ela está situada a 73 quilômetros a sudoeste da cidade de Tessalônica. Ao sair da cidade de Tessalônica, Paulo ele se dirige para a região da Grécia, com Paulo sendo enviado primeiro, chegando em Atenas. Atenas era a cidade capital da Ática, e ela era justamente o centro educacional de toda a antiga Grécia. Atenas ela recebe este nome justamente em homenagem à deusa Atena. Com uma população de aproximadamente 250 mil pessoas nos dias de Paulo, Atenas estava situada na Acrópole, uma grande colina rochosa. E ela estava conectada por 2 portos. O porto de Peiraneus, que era uma rua de 76 metros, com altos muros dos 2 lados. Em Atos, capítulo 17, verso 16, é revelado o nível de idolatria que aquela cidade grega tinha. O texto diz que a idolatria era tão grande que era dominante naquela cidade. O verso seguinte, ele trata justamente das discussões que Paulo teve com os epicureus e depois com os estoicos. Ao sair da cidade de Atenas, eles partem para a cidade de Corinto. A partir do capítulo 18, nós vemos a chegada de Paulo a Corinto. A cidade de Corinto, ela ficava num lugar estratégico do istmo do Peloponeso. E ela possuía 2 portos, Cencreia, no Golfo Sarônico, a 14 quilômetros a leste, e Leáqueon, que é no Golfo de Corinto, a 2,5 quilômetros a oeste. Corinto, ela era a cidade da província romana da Acaia, que é justamente a região sul da Grécia. Acerca do auge que a cidade de Corinto alcançou, Beers ele vai escrever que no auge da sua glória, a cidade ela pode ter tido em volta de 300 mil a 450 mil habitantes.
Então era uma cidade bem grande. Porém, em comparação à sua grandeza, a cidade era um polo de idolatria a falsos deuses. Bis, ele vai dizer que em uma era de decadência moral, Corinto tinha uma reputação de excessos, conectada com a adoração à deusa Afrodite, a deusa que era do amor e da beleza. No retorno dessa cidade, nós vemos que eles saem de Cencreia, cidade localizada a leste da cidade de Corinto, e vão em direção a Éfeso, que era o porto marítimo mais importante daqueles dias. Depois, finalmente, eles se dirigem à cidade de Jerusalém para visitar novamente os apóstolos e finalizando novamente na cidade de Antioquia. Terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ao fim da segunda viagem, o apóstolo Paulo permanece por algum tempo em Antioquia e, passado esse tempo, ele dá início àquela que seria sua terceira e última viagem missionária, fortalecendo assim a fé dos irmãos na cidade onde passava. O apóstolo, ele deseja ir a Roma com o objetivo de levar o evangelho. Isso acontece, mas não da forma como ele planejou. No fim de sua segunda viagem, quando ele retorna a Jerusalém, ele é preso e levado a Roma para ser julgado e morto. Em resumo, passado algum tempo em Antioquia da Síria, o apóstolo ele dá início à sua terceira viagem. Essa que seria a última fase de suas viagens missionárias. A obra evangelística do apóstolo Paulo teve maior desenvoltura nas 4 províncias do Império Romano, concentrando-se nas cidades-chaves, com maior centro populacional. O apóstolo passa por diversas cidades nas regiões da Ásia Menor, Macedônia, Galácia e Grécia. Então veremos aqui agora a descrição da viagem do apóstolo, pois partindo de Antioquia, passando pelas regiões mais altas da Galácia e Frígia, ele chega a Éfeso, onde ele concentra a maior parte de seu ministério. Em um período de 3 meses, o apóstolo Paulo, ele ensinou nas sinagogas com respeito ao reino de Deus, e por um período de 2 anos, ensinava na escola de Tirano, ao passo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus, tanto judeus como gregos, e muitos se converteram. Éfeso era um grande centro comercial da época e parte da economia da cidade girava em torno do prestígio do templo de Artemis, que havia sido construído em honra à deusa da fertilidade. Uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo teve sérios problemas na cidade, ao passo de suscitar grandes inimigos ali. Diante disso, de Éfeso, ele segue viagem para a Macedônia, fortalecendo os irmãos na fé, com muitas exortações, chegando à Grécia, onde se demorou 3 meses, e tendo havido ali uma conspiração por parte dos judeus, ele decide retornar pela Macedônia, então passando por Filipos e Troade. Onde passaram uma semana. Lucas, ele não dá muitos detalhes dos companheiros de viagem de Paulo, mas é dito que Paulo segue por terra
segue por terra uma distância de aproximadamente 32 quilômetros de Trode a Assós. Enquanto que Lucas e os demais seguem de barco para Assós, onde se encontram com o apóstolo, que seguindo a bordo navegam mais de 71 quilômetros para o sul, para a principal ilha de Lebos. Então, vejam que há uma observação a ser feita quanto a isso, que enquanto que os companheiros de Paulo seguem viagem de barco, né, na ocasião, Paulo então decide ir a pé e os encontrando mais adiante. No dia seguinte, após chegar à ilha de Lebos, né, no dia seguinte passaram de fronte de Quios. De fronte de Quios, chegando a Samos. Samos é uma ilha perto de um litoral ao sul de Éfeso. No dia seguinte, finalmente, chegando a Mileto, que ficava 48 quilômetros ao sul de Éfeso. Hoje, Mileto, há uma foto panorâmica da região de Mileto. Mileto é uma antiga cidade da Ásia Menor, no sul da Jônia, cuja região atualmente faz parte da Turquia, situada junto à foz do rio Meandro. Então, de Mileto, onde ele manda chamar, né, de Éfeso os presbíteros da igreja, que em primeiro momento ele apresenta uma retrospectiva da sua obra missionária, quando ele se encontra com os presbíteros, esses que vieram de Éfeso. E em seguida ele faz um discurso de despedida, afirmando aos presbíteros que eles não mais viriam mais que o seu rosto. Dito estas coisas, ajoelharam-se todos, né, e oraram, e houve ali grande pranto em despedida. Há aqui uma observação quanto a este momento. Pode-se perceber, segundo a narrativa do texto bíblico, o carinho que Paulo recebia de seus discípulos. Ali naquela ocasião, ele se despede com lágrimas, ou seja, eles sabiam que não mais, né, veriam o apóstolo. E eles expressam ali o seu amor, expressam ali o seu zelo e cuidado por Paulo. O discurso em Mileto marcaria o fim das viagens do apóstolo, de acordo com o que diz o livro de Atos. Então, de Miletos ele segue viagem a Jerusalém, passando por Cos, Rhodes até Pátara, onde embarcam em um navio sentido a Fenícia. E enquanto ele vai sentido a Fenícia, eles avistam a ilha de Chipre, onde resolveu seguir viagem à Síria, chegando em Tiro, onde ficou ali 7 dias com os seus discípulos, que ali encontrou, os quais insistiam que ele não fosse a Jerusalém, e orando com ele se despediram. Aqui a gente pode observar uma particularidade do relacionamento do apóstolo Paulo com os seus discípulos. Lá em Mileto, os presbíteros, eles se despedem com lágrimas, porque o seu pastor, né, aquele que os ama, agora eles não mais o veriam. Agora aqui temos uma outra despedida, tendo em vista que Paulo os confortava, né? Paulo sabia do seu propósito como servo do Senhor. E ali eles oram, e uma característica da narrativa, tanto de Mileto quanto aqui, o qual nós estamos tratando, é que eles sempre se colocaram na presença do Senhor.
Eles sempre confiaram no Senhor, no sentido de que sempre oravam confiantes no Senhor. Então, repetindo, o discurso em Mileto marcaria o fim das viagens do apóstolo, de acordo com o que diz o livro de Atos. De Mileto, ele segue viagem a Jerusalém, passando por Cós, Rhodes até Pátara, onde embarcam em um navio sentido a Fenícia. E avistando a Chipre, resolveu seguir viagem à Síria, chegando em Tiro, onde ficou 7 dias com seus discípulos que ali encontrou, os quais insistiam que ele não fosse a Jerusalém, e orando com eles, se despediram. Completada então a viagem de Tiro, chega a Ptolemaida, onde passa um dia. No dia seguinte, ele segue viagem para Cesareia, onde, demorando ali alguns dias, partiram para Jerusalém, e levando consigo um velho discípulo, por nome de Minasson, natural de Chipre, com quem eles deveriam se hospedar. E chegando em Jerusalém, eles são recebidos com alegria pela igreja. Que o Senhor, então, nos abençoe. Essa é a nossa terceira viagem do apóstolo Paulo. Amados, a parte que ficou comigo agora é a parte conclusiva, que vai ser a apresentação do resultado das nossas investigações e estudos. Em primeiro lugar aqui eu quero fazer esse apontamento, né? As investigações, as análises que foram levantadas, elas sempre focaram aí os aspectos históricos e geográficos, né? Que colaboram e que ajudam na interpretação da palavra, tornando aqui alguns textos mais claro, mais abrangente aí em relação a certas afirmações bíblicas. Também, nós vemos também nessa pesquisa e nessa análise que os dados extras bíblicos, né, eles acabam nos ajudando a entender vários aspectos das viagens do apóstolo Paulo e das cidades, né? Nós compreendemos aí as distâncias entre as cidades. Compreendemos também a parte cultural, quando o apóstolo Paulo leva ali o evangelho para uma dessas cidades, nós vemos que o evangelho ele acaba tendo um choque, tá, com determinadas culturas das cidades que foram evangelizadas. A exemplo disso, nós temos a própria cidade de Corinto. E vemos também o confronto com as religiões locais adotadas por essa população, o roteiro político e até mesmo a resistência que o evangelho enfrentou aí em determinadas cidades que o apóstolo Paulo ele visitou, né? E vemos também a dinâmica do evangelho alcançando várias outras pessoas, uma aceitação em grandes cidades, como é o caso de Bereia. Nós vemos que o apóstolo Paulo ali, ao chegar ali, os irmãos tiveram uma recepção do evangelho, buscando entender a pregação do apóstolo Paulo. Também é possível observar que nas viagens do missionário do apóstolo Paulo, ele fazia escolhas também de locais bem estratégicos para que ele pudesse levar ali o evangelho, né? Onde havia aí um maior número de pessoas passando naquelas cidades, rotas que seriam chamadas de rotas comerciais, cidades com áreas portuárias. Igrejas estrategicamente foram colocadas ali, estabelecidas ali, porque o evangelho a partir daí tinha um alcance maior ao número de pessoas da vasta regiões do império, né? E nós vemos também que a maioria dos dados extras bíblicos que nós encontramos ali, eles ajudam ali a ampliar a informação que o autor bíblico traz para nós, tá? É óbvio que quando eu me refiro a esses dados extra bíblicos, estou me referindo aqui ao auxílio que a arqueologia traz para a gente, porque o autor bíblico ele tem um foco em determinadas afirmações ali, e a arqueologia ela acaba nos ajudando a entender alguns pormenores, né? Questões políticas, questões religiosas, entender aí como é que funcionava a estrutura sociopolítica de determinadas regiões. Por exemplo, quando nós olhamos aqui na
segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele vai chegar ali em Atenas, e ao estar ali em Atenas, ele observa como aquela região ali era uma região idólatra que adorava vários deuses, né? Em Atos, no capítulo 17, no verso 23, aí, nós vemos uma expressão que o apóstolo Paulo fala bem assim: o altar ao Deus desconhecido. Essa expressão aqui faz a referência à chegada do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, e olhando lá um grande número de ídolos. E eles, ao chegar ali, ele observa que tem um desses ídolos, ele tem ali um altar a um desses ídolos que não tem nome, tá? E a partir daí, o apóstolo Paulo ele começa a pregar o evangelho, né? Existe até mesmo uma lenda em torno do altar desconhecido. Nós vemos aqui que em Atenas havia um altar ali dedicado a esse Deus desconhecido, e que os registros bíblicos não trazem para a gente, mas a parte arqueológica, história, mostra que realmente existia altares anônimos ali naquela época, né? Nós vemos aí que Diógenes Laércio, nos anos de 1800 a 240 depois de Cristo, ele falava da existência na região de Atenas de altares autônomos a outros deuses. Há uma lenda aí que o autor desse livro, Essência da Evangelização, o Gerhard Bach, ele vai falar ali que houve uma praga que veio na região de Atenas, e eles começaram a oferecer sacrifício para vários outros deuses, né? E nenhum deles responderam para cessar essa praga, até que eles foram orientados aí a oferecer sacrifício a um Deus desconhecido. E por incrível que pareça, acabou cessando-se a praga, e eles atribuíram aí o cessar a esse Deus desconhecido. Aí nós temos um altar, uma foto, né, que registra aí, a arqueologia achou de um altar a esse Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo, fazendo uso desse dado histórico, ele começou a apresentar que o verdadeiro Deus desconhecido é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, aquele que enviou aí o teu Filho para que morreste na cruz, tá? E desse vida a todos aqueles que nele crê. Continuando, nós vemos aqui que quando Paulo ele estava ali em Atenas, ele foi levado também ao Areópago. O texto fala assim que alguns filósofos dali, epicureus e históricos, vendo ele discutir, perguntou: o que diz esse tagarela? E ao perceber o que o apóstolo Paulo estava falando, eles pegaram ele e levaram ele para dentro do Areópago. Essa imagem aí, ó, é uma imagem que representa a presença de Paulo ali, discursando ali para esses filósofos. A parte histórica, o fundo histórico, ela traz uma informação muito interessante sobre essa passagem. Porque os filósofos ali, eles achavam interessante esse novo conhecimento, essa nova doutrina, como o próprio texto aí no capítulo 17 fala, né? Então eles pegaram o apóstolo Paulo e levaram ele para dentro do Areópago para que ele pudesse discursar, a fim de que eles entendessem que tipo de Deus ou que tipo de doutrina é essa nova que eles estavam pregando, né? O apóstolo Paulo, se utilizando dessa informação, então ele fez aquele famoso discurso dele, tá? Apresentando aí Jesus como aquele que morreu e ressuscitou, e clamando que todos venham ao arrependimento, né? Para que possam crer nesse Deus verdadeiro. E aqui nós temos duas imagens, uma apresentando o apóstolo Paulo discursando dentro do Areópago, e a outra nós temos aqui um achado arqueológico, né, que se trata do próprio discurso do apóstolo Paulo nessa placa aí, aonde ele fez ali em Atenas. E por fim, nós temos aqui também uma abordagem histórico-geográfica também, né? O Areópago, essa palavra literalmente significa as colinas de Ares, que era um deus da guerra, tá? Essa é uma afirmação aí que você pode encontrar na Bíblia Genebra. Também há vários outros estudiosos, como Bruce e o próprio outros teólogos aí que acabam afirmando isso também, tá? Que esse local aí, Areópago, significava colina de Ares.
E aí nós vemos essas ruínas onde o apóstolo Paulo esteve ali fazendo o seu discurso, né? E eu concluo aqui, tá, que esse é o resultado da nossa pesquisa. Ele tem esse foco aí no seu aspecto bíblico, com uma abordagem também no seu aspecto histórico e geográfico. Eu agradeço a todos e peço que o Senhor continue a nos abençoar hoje e sempre. Amém.